Primeiro vieram os apelidos e não houve respostas. Depois, os xingamentos e as fake news, e nada da Justiça Eleitoral intervir. Agora, a violência escalou para cadeirada ao vivo, soco durante debate e tudo continua transcorrendo normalmente. O Tribunal Superior Eleitoral não agiu contra a violência política que acompanha os métodos da extrema-direita, mas propriamente de Pablo Marçal. Só agora, na reta final do primeiro turno, a ministra Carmen Lúcia, presidente do TSE, se pronunciou sobre o assunto. Ela condenou os atos violentos e disse que acionou os órgãos de investigação e os tribunais regionais eleitorais para coibir a violência política. Por outro lado, os órgãos de imprensa também têm sua participação nessa escalada violenta. Sem checagem para rebater mentiras ditas durante as sabatinas e com regras frouxas nos debates, muitos veículos e jornalistas pavimentaram o caminho para que Marçal criasse sua narrativa violenta e perigosa. Olá, comunidade CL, seja muito bem-vinda para mais uma edição do Em Detalhes, o seu videocast diário com os temas mais pertinentes do momento. Hoje, comigo, César Calejon. Estou aqui com a difícil missão de substituir minha queridíssima Gabi Varela. E hoje a gente conversa com o Dr. Valber Agra, Dr. Valber Agra, que é advogado, professor e promotor do estado de Pernambuco. A gente vai conversar com o Dr. Valber Agra sobre essa situação do pleito para a Prefeitura de São Paulo e de tudo isso que tem acontecido recentemente, sobretudo considerando a atuação da Justiça Eleitoral. Dr. Valber, bem-vindo ao Em Detalhes, prazer falar com o senhor. Para mim é uma honra e um prazer ser entrevistado por alguém da sua estatura intelectual. É um prazer sempre. O prazer é todo meu, querido. Doutor, vamos começar um pouco por essa questão. A gente, ao longo das últimas semanas, viu uma série de disparates aqui no pleito pela Prefeitura de São Paulo, em algumas ocasiões, incluindo agressões físicas, inclusive, e tudo isso se deve a todo um cenário de violência verbal, de excessos que, em alguma medida, foram tolerados. Eu gostaria de começar a conversa com o senhor lhe perguntando: o senhor acha que caberia uma ação mais decisiva, mais enfática da própria Justiça Eleitoral? E, nesse caso, quem deveria agir considerando os excessos que a gente viu ao longo das últimas semanas? Veja, César, a deusa da justiça, ela tem uma venda em um dos olhos. Porque se a atividade judicial ela for excessiva, pode se transformar em censura. Então, nós temos aí dois perigos muito eminentes. O primeiro é a inércia e outro é o excesso. Então, essas medidas mais fortes, que nós no direito chamamos de ação, devem ser feitas, essas ações, pelos players da Prefeitura de São Paulo. Não cabe ao judiciário fazer a ação, cabe ao judiciário julgar essa ação. Por outro lado, nós evoluímos muito, mas evoluímos muito em que o judiciário, que há poucos anos atrás, por exemplo, na campanha de 2018 para presidente, que estava sem nenhum tipo de estrutura para enfrentar isso, tem se munido com vários instrumentos. Por exemplo, o próprio juiz pode dar uma medida para tirar aquela propaganda que é manifestamente inverídica. A grande questão é que essas propagandas, elas não são tão fáceis de dizer, tu pode, tu não pode. E se houver um excesso, nós podemos cair no mais infame dos erros, que é o quê? Sempre a tentativa que é, de certa forma, fácil de cair em tentar fazer arbítrios, como, por exemplo, a censura. Então, nós temos que ir muito minudentemente e com paciência para tentar encontrar esse meio termo, esse caminho do meio aristotélico.
Perfeito. Então, com base no que o senhor diz, caberia aos outros atores, aos outros agentes políticos, provocar qualquer instância do Poder Judiciário para que então o Poder Judiciário, suponhamos, por exemplo, o Tribunal Regional Eleitoral pudesse tomar as medidas cabíveis, considerando, por exemplo, atos de violência ou qualquer outro tipo de excesso, certo? Perfeito. Primeiro seria o juiz da propaganda, um juiz de primeira instância, depois disso, em grau de recurso, iria para o Tribunal Regional do Estado de São Paulo e a última instância seria o Tribunal Superior Eleitoral. Vamos por exemplo, vamos ver essas notícias que foram divulgadas que o Marçal estaria pagando publicidade por conta de empresas, por pessoas não declaradas, pessoas que não fazem parte do processo eleitoral, de dinheiro que não estivesse passando, e eu estou supondo, não estou afirmando, eu não tenho condições de dizer, porque não houve investigação. Então, vamos supor que esse dinheiro tivesse se escoando fora da conta eleitoral dele, da conta de campanha. Isso dá ensejo a uma tipificação que é o 30A da legislação eleitoral. O que é 30A? Arrecadação e gastos eleitorais. Então, teria que se haver uma ação que se chama AGE. O que é AGE? Ação de Investigação Judicial Eleitoral. Ação de Investigação Judicial Eleitoral. Quem pode entrar? Partido político, coligação e candidato, que estejam disputando o pleito da cidade de São Paulo. Iria haver uma investigação e depois dessa investigação, se fosse comprovado que está havendo dinheiro de fontes proibidas passando sem ser pela conta, as contas específicas do candidato para fazer propaganda de disseminação de discurso de ódio, fake news e fatos cabalmente inverídicos, aí sim haver-se-ia uma sanção que seria o quê? Duas. Se ele ganhasse, que aquela candidatura fosse cassada e imediatamente a imputação de inelegibilidade. Veja que eu não estou afirmando que isso está acontecendo, mas há vários indícios que esses indícios devem ser investigados para quê? Para garantir a integralidade, para garantir a integridade, melhor dizendo, do processo eleitoral. Perfeito. Para além desse cenário que o senhor acabou de escrutinar, houve ainda essa semana, né, um debate no qual um dos assessores do Pablo Marçal agrediu fisicamente um membro da campanha do atual prefeito, o Ricardo Nunes, e depois desse evento, o Pablo Marçal abriu uma live no seu celular, falando ainda do próprio carro, nos estúdios do veículo que estava organizando aquele debate, e ele conclama uma guerra, ele usa esses termos, ele conclama a população a uma guerra, ele incita as pessoas à prática aberta da violência durante o período eleitoral. Isso caracteriza algum tipo de ilegalidade e enseja qualquer tipo de punição, Dr. Valber? Vamos por partes. Teoria de Jekyll e Estripador. Eu não posso negar o direito de Pablo Marçal, com toda o que ele representa de mais danoso ao processo democrático, porque assim, nós pensávamos que nós já tínhamos visto de tudo. Não. Ele se configura em algo muito mais danoso para o processo democrático do que todos os outros, para uma vida em sociedade. Quando ele fala isso, eu não posso fazer uma censura, eu não posso previamente dizer que ele não faça, eu não posso impedir que ele dispute o processo eleitoral, mas eu posso fazer com que ele seja responsabilizado pelo que ele diz. Ele convocando as pessoas a um estado de confrontação, de beligerância, ele está infringindo o 246 do Código Eleitoral, que é gerar uma situação de conflito. Isso é uma propaganda irregular. Como propaganda irregular, deve-se imputar uma multa a cada ato dele. Agora, a justiça pode fazer isso sem ação dos partidos? Não. Então, veja, eu não posso dizer que a justiça está sendo omissa. Cuidado. A justiça, ela não aciona, ela julga. Quem deve fazer isso é o Ministério Público e os players políticos. Esses daí sim que devem fazer. Então, há medidas cabíveis, mas só que o foco é outro. Não é que a justiça, o direito eleitoral brasileiro, e veja que determinada parcela acha, determinado ministro é arbitrário, está se fazendo isso, está se fazendo
uma judicialização, um ativismo judicial. Já se pega muito na justiça eleitoral, principalmente, mas na justiça brasileira, de ser ativista. E ela não é. Mas não é por quê? Porque essa diferenciação de poderes, lá de Montesquieu, de Políbio, deve ser readequada. Readequada a quê? A cumprir uma coisa que é muito maior. E é essencial a nosso pacto civilizatório, que é a Constituição. Mas a Constituição não pode ser cumprida do nada, precisa que os agentes tenham consciência. Então nós temos que ter muito cuidado na calibração, muito cuidado quando eu falo de todas aquelas forças emancipatórias, civilizatórias do processo brasileiro, se unir, mas nós não podemos cometer arbitrariedades. Uma arbitrariedade, ela é algo ignominioso, seja feito da direita, seja feito da esquerda. Essa é a mesma questão. Perfeito. Com base no que o senhor coloca, eu gostaria, me corrija se eu estiver errado, mas o Ministério Público poderia agir sem ser provocado, dado o nível de violência que estaria se promovendo na ocasião. Por que o senhor avalia... O Ministério Público sempre será o fiscal da lei. Perfeito. Toda vez, em qualquer seara, que o Ministério Público veja uma discrepância, uma ilegalidade, ele tem o poder-dever, não é só poder, é dever de agir. Muito bem. Com base nisso, por que não agiu, considerando o nível de violência que estava sendo proposto naquela ocasião, que se materializou, né? Porque você teve uma cadeirada, você teve o candidato da Atena dando uma cadeirada no Pablo Marçal, e você teve um assessor do próprio Pablo Marçal desferindo um soco contra um membro da campanha do Ricardo Nunes. Com base nesse nível de violência física, as coisas chegaram às vias de fato. Como o senhor avalia a falta, a inação do Ministério Público? Veja, quando um processo de violência começa, e nesse caso São Paulo, ela começou da forma verbal. Não deveria ter esperado nem que atingisse aquelas raias. A atitude deveria ser de todos os partícipes, não é, volta a dizer, da justiça. Isso não foi feito, então se avolumou. Mas isso, o que é que ocorre no direito eleitoral? Fruto de décadas de estagnação, nós não discutíamos direito eleitoral porque havia corrupção, havia todos aqueles vícios. Há um princípio que é a liberdade de propaganda. E esse princípio, como por exemplo, o princípio absoluto da liberdade de expressão, que não existe mais, ele povoa a mente ainda de vários operadores do direito. Eu não estou afirmando, mas essa pode ser uma justificativa para essa inação. Desse o seguinte, que você pode ter todas as liberdades de informação que a população vai escolher. Mas, ora, desde Platão a gente sabe que, e depois em Roma, que o pão e circo, ou um governo de não filósofos, conduz à exacerbação e cabe a quê? A quem deve controlar o discurso, que esse discurso não descambe para cenários vios que não contribuem para o processo de discussão democrática. Então, veja, eu acho que esse princípio, essa entronização dessa liberdade exacerbada, e todas as liberdades, quando são exacerbadas, são perniciosas, então nós caímos então nesse pão e circo que nós, infelizmente, vivenciamos aí em São Paulo. Dr. Valber, no debate público, muito se colocou a respeito de que uma possível impugnação poderia dar força, inclusive para um candidato como o próprio Pablo Marçal, né? Porque ele se vende através de uma dimensão de antissistema, no qual ele seria uma pessoa que estaria confrontando o próprio sistema, e uma possível impugnação. Muito especulou-se que talvez pudesse, de fato, favorecer a imagem, o ajudaria a angariar algum tipo de capital político. O senhor acredita que isso faz parte de um certo cálculo quando o Ministério Público deixa de agir? O senhor acredita que isso não entra na equação de como o Ministério Público, por exemplo, se conduz? Qual é a vossa avaliação considerando essa proposição? Olha, primeiro eu não vejo motivo para impugnar a candidatura de Pablo Marçal. Com toda a ignomínia que ele é, eu, como democrata, eu sou afeito ao princípio da legalidade. E o princípio da legalidade é para Pablo Marçal, para Boulos, para Tabata, da Atena, em suma, para todos. Então isso daí é muito básico. Agora,
O que ele fez durante a campanha eleitoral, aí é outra história. Isso cabe várias ações não tão graves, que pode dar pena de multa, ações bem mais graves, que podem dar inelegibilidade, ações que podem fazer com que ele perca tempo no horário gratuito eleitoral, e ações que, se ele ganhe, ele perca o mandato. Agora, o direito dele ser candidato, nós podemos discutir a viabilidade de partidos como esses, que são partidos de aluguéis. Nós já deveríamos ter banido isso daí. Mas essa discussão, veja, toda vez quando nós não conseguimos um debate progressista, nós achamos que o direito deve fazer esse trabalho. Mas isso não é de agora, não. Isso começou em Warren, nos Estados Unidos da América, na década de 60. Quem deu as garantias institucionais aos negros não foi o parlamento norte-americano, não. Foi a Suprema Corte. Mas veja, mas isso, sem um discurso, isso seria a mesma saída? Onde nós sabemos que há um corte, um crivo extremamente classista no Poder Judiciário brasileiro, onde todo membro do judiciário... O interessante é que o serviço público de certas elites do judiciário brasileiro se acha da classe A, não se acha nem da classe B. Ou seja, toma como parâmetro seu todo aquele discurso que não é um discurso preocupado com a nação, preocupado com o regime democrático. Isso nós devemos ter bem muito claro. Por quê? Nós não podemos, sem essa discussão na sociedade, dizer, ó, o judiciário faça esse trabalho, mas fazer um trabalho sem estar amparado na lei. Isso não dá, porque depois vão utilizar isso para fazer golpe de Estado, fazer secessões. Então, nós, sejamos de esquerda ou não, de centro, o que você seja, não sendo autoritário, não sendo anti-evolucionista, anti-sociedade, num procedimento civilizatório, nós não podemos cair nessas tentações. Não, vamos impedir Pablo Marçal, mas por quê? Agora, depois da campanha, tem vários e vários ilícitos que ele cometeu que ele deveria pagar. Se nós estamos utilizando bem isso daí ou não, aí é outra história, é uma questão difícil, não tô, como eu estou em alguns estados, eu não estou acompanhando bem a situação em loco de São Paulo, então me faltam elementos mais claros para dizer, estão fazendo por causa disso. Ainda nessa seara, porque além de advogado, o senhor é um grande pensador da questão nacional, diríamos assim. E aí eu gostaria de ouvir, talvez não com base na letra da lei, mas o senhor, enquanto como pensador, eu gostaria de uma reflexão nesse sentido. O Pablo Marçal, considerando a possível inviabilidade da sua campanha, utilizou, por exemplo, o suicídio de um pai de uma outra candidata. Ele tentou imputar a pecha de estuprador a outro candidato, né? Ele tentou ativamente, ele fez alusões diretas a esse processo. O senhor acredita que isso não é uma pergunta legítima, não é uma pergunta retórica? Eu gostaria de lhe ouvir a respeito disso. O senhor acredita que esse tipo de coisa não é o bastante para inviabilizar uma campanha à maior prefeitura da cidade de São Paulo, a prefeitura da maior cidade do país, e nesse caso, aonde vamos delinear essa régua? Aonde a gente vai estabelecer um limite que, olha, com base nesse ponto, a partir disso, determinado candidato deve ser impedido de concorrer a determinado pleito? Eu gostaria de lhe ouvir acerca dessa temática, querido. Pergunta bastante inteligente. Mas veja, se eu fosse juiz no estado de São Paulo, eu iria permitir a candidatura de Pablo Marçal, mesmo achando que representa a escória do procedimento político brasileiro. Mas eu iria permitir. Por quê? Porque não tem vedação legal. Não tem vedação legal. Não há possibilidade para que o sistema jurídico seja um microcosmo de poder sem o parâmetro legal. Interessante que a legalidade no século XXI virou o quê? Bandeira emancipacionista. Agora, ele tem uma campanha nesse ritmo, isso daí eu já disse a vocês, não caberia. Mas isso daí é função do jurídico. Será que a sociedade brasileira chegou, depois de tudo que nós passamos, depois desses incêndios indiscriminados, depois dessa letargia de taxa Selic, a 11,75 no governo de esquerda, será que essa sociedade não evoluiu para nós tentarmos coartar esse tipo de campanha? Será que os partidos políticos, será que a pressão da sociedade para que partidos políticos tivessem uma representação, se os partidos políticos fossem verticalizados, Marçal não existiria.
o partido dele também não existiria. Então, não seria muito melhor nós formatarmos essa discussão para a sociedade, dando uma verticalidade ao sistema político nacional brasileiro para impedir essas candidaturas autoritárias? Mas o que é que nós queremos? Nós queremos que o jurídico resolva tudo. Quando a sociedade, por incompetência ou por estruturas nossas, né, a questão subjetiva e objetiva, nós não temos nem a objetiva nem a subjetiva, a gente quer que o direito faça isso, que o direito leve progressos, onde só há ausência de luzes, obscuridade. Será que o direito pode fazer isso? Eu lhe confesso, como cidadão e como alguém que estuda a área jurídica, que isso é impossível. Nós queremos dar uma primazia ao que não serve, e essa primazia depois pode fazer o quê? Se voltar contra nós mesmos. Veja, foi o jurídico que ensejou, por exemplo, constituições autoritárias, como a de 37, que chancelou golpes de Estado, como 64. Aí você quer que esse jurídico, você quer fazer que haja a fermentação dos ovos da serpente, porque esse jurídico sem a legalidade é tão autoritário quanto qualquer coisa que você vê aí. Então eu tenho muito medo desse jurídico sem parâmetros legais. Então eu prefiro, se eu fosse juiz do TRE de São Paulo, com muito orgulho e uma honra para mim, eu iria, infelizmente, mas seguindo o parâmetro da Constituição, liberando a candidatura do senhor Pablo Marçal, e se ele cometeu, como ele cometeu essa série de assínteses, assim, assínteses, é coisa até jocosa ver onde é que nós estamos no nosso nível político. Porque se nós tivéssemos um debate mais racional, não existiria Pablo Marçal. Perfeito. Perfeito. Em 1937, que o senhor faz alusão à instauração do Estado Novo, e em 1964 é o golpe empresarial, militar, cívico de 1964. Perfeito. Acho que são dois exemplos claros do porquê que a gente deve ter esse tipo de cuidado quando a gente está tratando desse tema ao qual o senhor se posiciona muito bem. Dr. Valber, a gente está caminhando aqui para o fim da nossa conversa, mas tem uma questão que eu acho que é um tema muito premente e que eu gostaria de explorar ainda nesse programa com o senhor, que são as eleições de 2026. Porque com base nisso que o senhor ressaltou, muito provavelmente outros candidatos vão emular o comportamento do Pablo Marçal, porque a gente vive numa economia da atenção, no qual as pessoas percebem que o ultraje, que o conflito pode ser utilizado de uma forma muito competente para angariar capital político, e muito provavelmente isso vai ser reproduzido por outros candidatos, principalmente considerando o pleito presidencial de 2026. Como um grande intelectual, um grande pensador da nossa questão jurídica, da nossa questão sociopolítica, da nossa questão eleitoral, o que o senhor aponta ser pertinente em termos de debate, em termos de mudança, em termos de possíveis adequações que devam ser feitas para que a gente tenha um pleito presidencial minimamente saudável, no qual propostas sejam debatidas e no qual a gente não tenha esse nível de agressão verbal e física? Pergunta também arguta. Nós vivemos na sociedade de espetáculo, debord. Está aí muito claro para mim. Mas veja, nós temos que ter um projeto mínimo de nação. Como é que a gente vai ter um projeto de nação se a gente não explica que o maior déficit que nós temos é o déficit do sistema financeiro? Nós não fazemos um embate contra o sistema financeiro. Todo ano nós temos 300 e tantos bilhões e nós ficamos discutindo se nós gastamos 2 ou 3 bilhões para educação, 2 ou 4 bilhões para a saúde. Ou seja, a questão é econômica. Lá atrás, Clinton disse naquele debate memorável nos Estados Unidos, é econômico. Como é que eu posso dizer para a pessoa que vai ter uma creche se eu não dou as condições? Se eu pego creches e financio essas creches privadas, são geridas por políticos. Então eu tenho que chamar a sociedade e começar a discutir de forma muito clara. Qual é a diferença entre nosso governo e um governo outro? A Petrobras privatizada, uma empresa que vale em torno de 500 bilhões, ela vai gerar lucro para quê? Como era o lucro antes dela, no PPI? Por que então o banqueiro... Veja que loucura, César. Nós pegamos essa juventude todinha e incentivamos a eles serem empreendedores. Mas a elite aplica na taxa Selic.
sem precisar fazer nada, ganhando aí 11,5%, 11,75%, 12%, 13%. Então, veja, até nisso nós fazemos estelionato, até na juventude. Então, esse empreendedorismo não existe. Mas o que é que a gente vai dizer àquela pessoa que está trabalhando 10, 12 horas? Dizer, tu vai pensar só no Bolsa Família? Tu vai pensar só no BPC? O que é que eu vou dar àquele que trabalha? Veja que coisa dura para a esquerda. O benefício deve ser igual ao salário. É isso mesmo que a gente está propondo? Ou seja, o cara que não trabalha deve ganhar igual aquele que trabalha, que vai sustentar sua família. Então, isso nós temos que analisar e nós temos que fazer o quê? As forças ditas progressistas devem ir para onde? Devem ir para a terapia. Nós devemos fazer uma autoanálise que nós não fazemos. Então, isso nós temos que fazer para aí sim construir, através disso, um embate. E veja, esse embate nós não temos. Nós somos pautados por quê? Porque eu tenho que ter um juro por 75. A inflação descendente, os Estados Unidos baixa a taxa dele de 0,5 e a gente sem nada, e devemos ficar calados, porque a expectativa do mercado é subir. O que é expectativa? O que é idealismo puro, mas um idealismo fajuta, veja, fosse o idealismo alemão do século XIX, mas não, um idealismo que não serve para nada, não, olha, eu acho que vai ser, mas se não for, não é. Ou seja, nem aquela mãe de Ná, da minha época, tinham previsões tão estapafúrdias como as nossas. Então, assim, é um circo, né? É um circo para se divertir. Maravilha, Dr. Valber Agra, advogado, professor, promotor do estado de Pernambuco. Uma honra falar com o senhor. Eu ficaria 3, 4 horas discutindo o atual estado de coisas determinado no Brasil, discutindo, aprendendo, lhe ouvindo. Infelizmente, eu preciso encerrar o Em Detalhes de hoje, mas sempre uma honra aprender com o senhor. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pelas considerações, Dr. Valber. Para mim é uma honra sempre estar aqui no ICL. Quero aproveitar o dia de hoje para repudiar essa tentativa de ameaça, essa tentativa de coação, essa tentativa despudorosa. No Brasil nós não temos vozes, nós não temos lampejos de inteligência. E quando esses lampejos aparecem, tentam cerceá-lo e de forma violenta, veja só. Então me solidarizo com o Edu, com todos vocês, e eu acho que nós deveríamos partir para o combate, um bom combate. Obrigado, Dr. Valber. Para vocês também, obrigado pela presença de hoje. Um prazer estar com vocês e até mais. Tchau, tchau. As eleições municipais estão chegando e o ICL preparou uma aula essencial para você assistir antes de ir às urnas. Essa é uma etapa importante para a nossa democracia e por isso devemos ter a clareza de votar em candidatos que compartilham dos mesmos ideais. Pode parecer mentira, mas há pessoas que ainda caem nessa contradição. E para isso não acontecer, a gente te convida a participar da aula aberta e gratuita O Pobre de Direita, com Gessé Souza e o Edu Moreira, no dia 29 de setembro, esse domingo, agora, a partir das 20 horas, às 8 horas da noite. Será um debate de alto nível para entender como a manipulação política influencia no seu voto e descobrir como resistir às estratégias antes das próximas eleições. Faltam 2 dias, então garanta já a sua vaga. Acesse emdetalhesicl.com.br e faça sua inscrição agora mesmo. Faltam só 2 dias para nossa aula e lançamento do novo livro do Gessé Souza, O Pobre de Direita. Vai acontecer 29 de setembro, domingo, às 8 horas da noite. Uma aula histórica para ajudar a gente a entender um fenômeno que molda os rumos do país e molda também toda a parte política do país. Para você não perder, clica no link aqui embaixo e se inscreve. E se você já está inscrito, clica lá no lembrete, naquele sininho de notificações que tem no YouTube para você, enfim, tá junto com a gente no domingo. Uma aula histórica dessa é importante assistir. Um abraço e a gente se vê daqui a 2 dias.